Estamos na maior floresta tropical do mundo. Aqui, a fauna, flora, ar não tão puro, árvore já tivemos mais. A sensação é que o calor só aumenta a cada ano. O problema é que as cidades crescem e não se pensa no meio ambiente. E no programa Amazônia que eu quero de hoje nós vamos falar justamente sobre desenvolvimento sustentável. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o geógrafo e ambientalista Carlos Durigan. Tudo bem? Oi, tudo bem, Clauson? Uma honra estar com vocês para poder debater esse tema tão importante para todos nós. Obrigado você por, inclusive, aceitar o nosso convite. Vamos começar o nosso debate de hoje, Carlos Durigan, justamente falando sobre essa migração. Desde 2008, se percebe que existe uma grande migração da população da zona rural para a zona urbana. De que forma isso impacta esse crescimento populacional na área urbana, na população, focando, claro, no tema ambiental? O que nós temos visto na Amazônia, na verdade até nas últimas décadas, né, que há esse movimento, né, isso não é exclusivamente da Amazônia, isso acontece em várias partes do mundo, é que é um movimento forte de pessoas que saem em busca de oportunidades nos centros urbanos, né? E isso tem acontecido de uma maneira muito forte na Amazônia e concentrando muito a população em algumas cidades, como o caso Manaus, Belém, as capitais principalmente, né? E algumas cidades médias. E isso acaba trazendo uma série de problemas, inclusive para a gestão das cidades. Exatamente. Né? O tema ambiental é um tema amplo, é um tema que envolve governo federal, governo estadual. Qual é o ponto específico da prefeitura? Qual é o papel da prefeitura para tratar sobre sustentabilidade? Eu vejo a gestão municipal como a linha, é o primeiro nível de governança que existe quando se trata da relação com a sociedade. Então nós temos níveis de governança, né, de gestão pública, e a gestão municipal é o primeiro contato do cidadão. Então é uma responsabilidade muito grande porque a prefeitura, essa proximidade, traz para as prefeituras, né, uma possibilidade de trabalhar proximamente dos cidadãos, né, atendendo as demandas do dia a dia, né, e da vida das pessoas mais diretamente. Então acho que, a meu ver, esse é o grande ponto que leva a gestão municipal a ter essa importância, né, essa proximidade com a sociedade. Falando em importância e falando também nessa proximidade, vamos dar uma olhada num ranking de arborização, isso com foco aqui na região amazônica. Vou te falar uma coisa, você vai se surpreender com os números que nós vamos mostrar agora. Dados do IBGE mostram que Manaus ocupa a antepenúltima posição do ranking das capitais mais arborizadas do país, com um pouco mais de 23% de domicílios em áreas urbanas com arborização. Um número abaixo se comparado, por exemplo, a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que tem uma taxa de mais de 96% de arborização. Esse ranking chama muito a atenção, né, Carlos Durigan, porque não só Manaus, mas outras capitais da região norte do país estão nesse ranking de menos arborizadas e nós estamos na maior floresta tropical do mundo. O que acontece? Parece um paradoxo, né? Mas a gente primeiro tem que levar em consideração a forma de se estimar esse número, né? Uma informação interessante sobre a metodologia para se estimar a arborização é simplesmente você contar o número de árvores que existem a partir do domicílio, né? Você tem uma árvore na frente do seu domicílio e aí você soma, né, esse número e isso dá essa taxa de arborização urbana, digamos assim. Não entra, por exemplo, nesse cálculo as áreas florestadas, né? E realmente, se nós andamos por cidades como Manaus, Porto Velho, entre outras, Boa Vista, né? São cidades que estão no coração da floresta, e realmente a maior área florestada do planeta, e nós temos essa questão, que inclusive acaba afetando a saúde das pessoas, o conforto térmico, né? E não quer dizer que nas cidades tem pouca área verde, principalmente no seu entorno,
e dentro de áreas institucionais. O que acontece é que a arborização urbana em bairros domiciliares, né, e nas ruas das cidades está deixando a desejar. Qual é o maior erro, portanto, que quem passou por uma prefeitura ou quem passou pela Câmara Municipal comete, porque esses dados são alarmantes? Qual o maior erro desses políticos com a política ambiental? O que eles cometem de maior erro? Eu acho que o principal erro é a omissão, né, quando se trata do assunto voltado a questões ambientais. Hoje nós sabemos que as questões ambientais, como clima, floresta, biodiversidade, né, como conservar e manejar os recursos naturais, são temas que estão interligados com temas caros para a sociedade, como economia, bem-estar social, qualidade de vida, né? Então, a partir do momento que nós temos gestões públicas que se omitem em tratar de temas relevantes para a qualidade de vida das pessoas, né, ou mesmo para a manutenção da vida do planeta, isso acaba gerando uma série de outros problemas. Conversa, debate também com a população acadêmica também, né? Com pesquisadores, com ambientalistas, para tratar e falar sobre esse tema. Não é colocar qualquer pessoa para falar de um tema muito importante, principalmente com foco em áreas mais estruturais dentro de uma cidade. Isso, e você vê o caso, hoje na Amazônia, pelo menos todas as principais cidades da Amazônia hoje têm campos universitários, têm organizações sociais, ONGs locais, associações organizadas em torno de temas relacionados a manejo, conservação, qualidade de vida, saúde. Então, a gestão pública ela tem que estar engajando esses coletivos na busca de soluções de uma forma colaborativa, né? Antes, você vai conferir informações com o nosso repórter do Portal Amazônia, William Costa. Ele fala sobre o calendário eleitoral. Olá, eu sou William Costa, repórter no Portal Amazônia. Hoje vamos falar sobre 3 mudanças que aconteceram nas eleições de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. O Tribunal Superior Eleitoral definiu o uso obrigatório de máscaras nos locais de votação. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser proibido de entrar e votar. Será obrigatório a higienização das mãos com álcool em gel antes e depois do uso da urna. O equipamento em si não será limpo a cada votação. O TSE também recomenda que cada eleitor leve sua própria caneta, da cor azul ou preta, para registrar a assinatura no local de votação. Outras notícias sobre as eleições você confere no portal amazônia.com. Até a próxima! Antes da gente continuar o nosso papo, nós vamos saber sobre a realidade desse tema em Rio Branco, no Acre. Nós conversamos com o professor Miguel Scarcelo e traz informações sobre o município. Tenho percebido que a maneira de conduzir a gestão ambiental no Estado, ela está desconectada do envolvimento com a sociedade, está muito conectada com o setor empresarial, pouca participação da sociedade, e está havendo uma tendência muito forte no aspecto econômico a enfatizar e incrementar mais a produção da agropecuária. O município de Rio Branco tem um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Já tem um aterro sanitário operando conforme as normas técnicas, e esse plano ele enfatiza muito a redução e o reaproveitamento do resíduo que é gerado no município, principalmente na área urbana, né? Inclusive, professor, obrigado por contribuir aqui no nosso debate. Trazendo as informações, o comentário do professor Scarcelo aqui para a nossa mesa, Carlos Durigan, como as gestões anteriores trataram o tema desenvolvimento sustentável? Em primeiro lugar, queria mandar um abraço para o Miguel, a gente se conhece há muitos anos, né? É muito bom ouvir a fala dele sobre o tema. A principal questão que eu vejo em relação a isso é o desafio de se tratar a temática ambiental, que é muito complexa, né, de uma forma coerente. Eu vejo que é muito importante haver um debate
na esfera municipal que integre lideranças comunitárias, empresários, universidades, ONGs, instituições diversas, né? No sentido de trabalhar essa complexidade. Existem experiências muito interessantes no sentido de construir conferências municipais para debater esses temas todos de grande importância, que vão desde as questões de saneamento, das questões relativas aos resíduos sólidos, né? O Brasil hoje tem um programa voltado aos resíduos sólidos já há quase 10 anos e que precisa ser implementado na esfera municipal. Tem a questão da qualidade das águas, da qualidade do ar, mobilidade urbana, as áreas verdes precisam ser cuidadas, né? É exatamente isso. Se a gente trazer o papo aqui para Manaus, muito se fala de sustentabilidade é igual à arborização. Plante a sua muda próximo da sua casa para você ter uma sustentabilidade. Também é importante, não que não seja. Só que a sustentabilidade, ela engloba outros temas também, né? É a sustentabilidade, mas é você ter uma boa educação, é você também ter um bom saneamento básico. Como é que está Manaus nesse quesito sustentabilidade, mas que engloba outros temas, que faz, no geral, tudo estar muito ligado? A situação daqui de Manaus é bastante complicada. Nós temos uma cidade que, como você mencionou, né, que teve um crescimento muito rápido e que, com isso, muitos problemas vieram, né? Uma cidade que nos anos 70 tinha 300 mil habitantes, hoje tem mais de 2 milhões. Então, nós temos muitos problemas que precisam ser enfrentados e de uma forma coletiva e participativa. A gestão municipal ela tem que achar um meio de trabalhar em todas as frentes, atendendo a todos os interesses para cuidar de questões que estão aí relacionadas com a qualidade de vida das pessoas, que eu acho que é o principal, vamos dizer, o tema central da gestão municipal deve ser trabalhar por melhorias de qualidade de vida na cidade. E esse é um problema seríssimo que nós temos hoje, que envolve questões relativas à própria pandemia que vivemos, as questões relativas à contaminação da água que bebemos, do ar que respiramos. E então nós temos aí uma série de questões relacionadas a isso. Eu cito até um dos casos referentes aí à questão dos animais, né? Animais que, tanto fauna silvestre quanto a fauna doméstica, né? Muitos animais abandonados nas ruas de Manaus, isso causa problemas de ordem sanitária também, né, para as pessoas, com a questão das zoonoses, né? Na sua avaliação, inclusive, partindo desse gancho, qual a política pública mais apropriada para Manaus e para outros estados, para outras capitais também da região norte, quando se fala em desenvolvimento sustentável? Qual seria a contribuição? O principal, eu vejo como eu mencionei antes, nós temos a gestão municipal como uma gestão pública do nível mais próximo da população. Então, assim, a base da construção de uma agenda voltada ao desenvolvimento regional sustentável é a interação e a articulação entre todos os atores. E aí construir um plano para se atacar os problemas em todas as suas frentes, né? Então, nós temos aí questões relativas à água, relativas à ocupação do espaço urbano, a questão da poluição do ar, a questão do desmatamento, das queimadas, enfim, nós temos vários pontos que precisam ser trabalhados, cada qual dentro de uma estratégia específica, mas olhando para a ocupação e o ordenamento dessa ocupação no espaço de uma forma mais ampla. E para isso a gente precisa ter essa interação positiva entre gestão e sociedade. Exatamente. E ligando também a prefeitura ao governo federal, ao governo estadual, o sistema de sustentabilidade, como englobou tantos outros assuntos de modo geral, qualidade de vida, engloba obviamente outros governos, mas cada um com suas atribuições. Em 2015, a Organização das Nações Unidas lançou o Pacto Global com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos ver. Esse pacto foi ratificado por 193 países, incluindo o Brasil.
Eles pedem erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. O Pacto Global, ratificado pela maior parte dos países, estabelece esta agenda que deve ser cumprida até o ano de 2030. Carlos Durigan, na prática, o projeto é muito bom até 2030. Nós estamos aí indo para 2021, 2020 ainda estamos. O que foi feito? O que a gente pode pegar de todo esse objetivo, esses 17 objetivos e trazer para as prefeituras municipais? Aonde as prefeituras municipais entram aí? Olha, essa agenda voltada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é um processo, apesar de ter sido lançado, né, em 2015, ela é resultado de um processo de décadas, né? Já por muitas décadas, inclusive a partir da Rio 92, as Nações Unidas e vários países têm se mobilizado em uma diversidade de frentes de ação, né? E no caso dos ODS, nós, desde 2015, já existem processos em andamento, né? Inclusive no Brasil, e mesmo aqui em Manaus já existem grupos de discussão e de ações, né? Por exemplo, existe um grupo hoje envolvido com a temática na Universidade Federal do Amazonas e em outras frentes também, envolvendo sociedade civil e até empresas. O que é interessante dessa agenda é que é uma agenda transversal, ela não é focada só em gestão pública, mas claro, ela tem responsabilidade de todos e o que se pode dizer é que nós estamos ainda muito aquém do que precisamos. Então já são 5 anos de agenda, né, construída e ações muito pontuais em determinadas frentes, né. Nós precisamos, seria uma oportunidade muito interessante para a Amazônia ver os seus municípios começarem a se engajar com essa agenda, porque é uma agenda, ela não é só voltada a questões ambientais, ela também é voltada a questões referentes a desigualdades sociais, a questão da diversidade cultural, diversidade da sociedade e o que move, né, a sociedade humana, que são as questões econômicas, né? Então, eu acho que é uma agenda muito interessante para ser explorada pelos prefeitos, pelas gestões municipais, né? E isso traria um ganho efetivo na busca de melhorias, digamos assim, universais, né? Para os temas tão caros para as pessoas que vivem na região. Exatamente. O desmatamento, pegando desse gancho da agenda, é uma pauta global. Como as prefeituras municipais podem fazer para que essa pauta global, que envolve governo federal, que tem investimento inclusive de outros países, como entra a situação da prefeitura de cada município para com a proteção da floresta amazônica? O que eles podem promover na sua avaliação? O que eles podem fazer? O que eles podem contribuir para o desmatamento na Amazônia cessar ou diminuir? É uma coisa, assim, a Amazônia nós sabemos que é uma área muito extensa e ela não é só Brasil, né? Mas quando olhamos para os municípios da Amazônia, nós temos municípios na Amazônia que são maiores que países inteiros, né? Então, a gestão municipal, ela tem um papel super importante no desenvolvimento das ações humanas no espaço do município e as prefeituras têm um papel super importante, por exemplo, de trabalhar pelo ordenamento das atividades humanas, né, nesse espaço territorial, por exemplo, fazendo o controle, né, da utilização do espaço, ajudando outros órgãos, né, da gestão pública, por exemplo, as agências de fiscalização,
no nível estadual, federal, como que as prefeituras podem se engajar nessa frente de proteção das áreas protegidas, dos territórios indígenas. Prefeituras podem criar áreas protegidas, elas têm também essa possibilidade de proteger áreas que são importantes para o município e fazer com isso trazer recursos financeiros, inclusive, né? Captar recursos para o município através da gestão das florestas do território que cada cidade tem o seu poder sobre ele, né? Então, eu acho que é importante, são várias frentes possíveis. Dentro do espaço urbano há um desafio, né, que é de conter a expansão urbana sobre áreas conservadas, né, sejam elas áreas institucionais e mesmo áreas privadas que estão aí, que podem ser transformadas em áreas protegidas. As APPs, né, que são as áreas de proteção permanente ao longo de rios e igarapés e encostas de morros, né, fazer com que as pessoas evitem ocupar essas áreas e que nessas áreas a gente possa ter florestas preservadas também e espaços naturais que ajudam aí na regulação de clima. E aí eu vejo que por aí, iniciando por aí, as prefeituras poderiam estar ajudando muito no combate ao desmatamento também. Você percebeu que na sua cidade deve estar bastante calor, né? Então, a gente contribuir, estou até abanando, inclusive, porque aqui está um pouco calor também. Brincadeiras à parte, telespectador, mas assim, ainda falando dessa pauta sustentável, se você está sentindo mais calor nesses últimos anos, é porque justamente a gente não está cuidando do nosso bem maior, que é o meio ambiente, correto? Isso mesmo. Existe uma junção de fatores, né, que nós temos, já existem fatos comprovando esse processo de mudança climática global, né? Algumas regiões da Amazônia já têm mostrado um aumento de temperatura significativo, né? Por exemplo, no leste amazônico, nós já temos registros de aumento de temperatura média em até 2 graus centígrados. Os espaços urbanos não florestados, o calor aumenta, né? O desconforto térmico aumenta, porque você também tem aí uma massa de asfalto e concreto que acaba fazendo daquele espaço a chamada ilha de calor, né? Que é um espaço concretado que acaba concentrando mais calor. Então, eu acho que nós temos que iniciar um movimento de transformar essa realidade, né? E a sociedade pode fazer isso, né? Trabalhando aí desde possibilidades de apoiar projetos que já existem ou até desenvolver os seus próprios projetos. Desde ensinar as crianças, Isso. aí vai o papel contribuinte, claro, das escolas municipais, das escolas estaduais também, por que não, de entender a importância, essa pauta global sobre sustentabilidade e para justamente a gente levar informação para quem precisa, desde os mais baixinhos até nós adultos. Isso, e ao mesmo tempo isso acaba transformando o processo e sensibilizando a própria gestão pública, porque eu vejo, por exemplo, existem movimentos de bairros em algumas cidades que em áreas onde eram antes lixeiras viciadas ou áreas de descarte de entulho, um grupo de moradores daquela região se unem para fazer um jardim naquela área, e isso desincentivando as pessoas a jogarem lixo ali. Então, com plantio de árvores, com fruteiras que vão atrair a fauna, né, aves e pequenos mamíferos. Então, há pequenas ações que se transformam em ações grandes, né, porque elas tendem a ganhar escala quando começam aí num processo de sensibilizar a nossa gestão pública também. É importante a gente falar sobre desenvolvimento sustentável. Bom, o assunto é muito extenso, o nosso programa está chegando ao fim, mas já deu para clarear um pouco a sua mente, inclusive sobre a importância de debater, de falar sobre esse tema e principalmente para cobrar o seu candidato, observar o seu projeto de campanha do candidato a prefeito para saber se nesse projeto de campanha a pauta sustentável está nela. Muito importante. Carlos Durigan, muito obrigado. Eu que agradeço, desejo a todos aí um bom ano, né? Continuem se cuidando, né? Ainda estamos no período de pandemia e vamos fazer força aí para termos bons gestores públicos no próximo ano para ajudar a gente a reconstruir
nossas cidades. Lembrando que no portal amazônia.com você confere todas as informações das eleições municipais 2020. Fique à vontade para mandar sua mensagem através das nossas redes sociais, na Fundação Rede Amazônica, também na Amazonsat e no portal Amazônia. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.